Olá, sou Irlane Carla e esse é o meu PCC, Prática como Componente Curricular para a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Estácio, onde eu estou graduando o segundo período da Faculdade de Licenciatura em Matemática. Então, falando um pouco sobre psicologia, psicologia seria a ciência que estuda os processos mentais relacionados a sentimentos, emoções, a razão e ao comportamento humano. A psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, ela vem estudar e analisar todo o desenvolvimento humano desde o nascimento até a morte. E aí, para estudos, ela divide, divide aí esse desenvolvimento em três principais aspectos, que é o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento biosocial e o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento psicossocial está relacionado com o desenvolvimento das emoções, do temperamento, das habilidades sociais, também relacionado com as influências que a família, que os amigos, que a sociedade como um todo exerce sobre aquele indivíduo. O desenvolvimento biosocial, que está relacionado agora ao crescimento e às modificações, às transformações que acontecem no corpo do indivíduo ao longo dos anos. Está ligado, a fatores genéticos, a fatores nutricionais, então habilidades motoras, voltado para a área física, genética do corpo. E o desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento relacionado com os processos mentais que o indivíduo ele realiza para poder obter conhecimento. Então, está aí relacionado com a percepção, com a memória, a linguagem, imaginação. Então, a curiosidade dessa criança ou desse indivíduo, o que ele faz para obter conhecimento, os processos que ele faz para pensar, decidir, aprender. Então, tudo isso está relacionado com o desenvolvimento cognitivo daquele indivíduo. Inclusive, o currículo escolar, ele se foca nessa área do desenvolvimento cognitivo daquele indivíduo, bem como também as instruções informais que os pais dão em casa. Então, tudo isso está relacionado com o desenvolvimento cognitivo de cada ser. Piaget foi um estudioso e professor de psicologia na Universidade de Genebra, que ficou muito conhecido por organizar o desenvolvimento cognitivo em fases. Ele organizou, através das idades, em 4 fases. A primeira fase, chamada de sensório-motora, é a fase que vai dos 0 aos 2 anos. A segunda fase, que seria a fase pré-operacional, que vai dos 2 aos 6 anos de idade. A terceira fase, que seria a fase operacional concreta, que vai dos 7 aos 11 anos. E a última fase, que seria a operacional formal, que seria a última fase aí já na parte da adolescência, a partir dos 12 anos de idade. Para determinar o desenvolvimento da criança, Piaget, ele fazia observações contínuas. Então, ele observava a criança e via todos os 3 desenvolvimentos, de acordo com cada faixa etária. Então, esse é o objetivo do meu trabalho hoje. Eu também fui solicitada a fazer uma observação, eu observei uma criança próxima a mim, e aí eu analisei esses aspectos, do desenvolvimento dessa criança, que seria o aspecto psicossocial, biosocial e o cognitivo dessa criança, em meio a toda a sua faixa etária. Esta criança se encontra na fase operacional concreto, que vai ali na terceira infância, entre os 7 aos 11 anos de idade, e eu gostaria de destacar algumas informações sobre essa faixa etária, para a gente poder entender mais ou menos o desenvolvimento dessa criança que eu observei, certo? Nessa fase, analisando assim na área biosocial dessa criança,
Elas geralmente são muito saudáveis, naquela fase escolar, suas potencialidades e fragilidades estão cada vez mais expostas no ambiente escolar, né? Quando ela vai ter mais contato com as pessoas e aí acaba mostrando mais as suas limitações. Também estão em desenvolvimento ainda a coordenação entre mãos e olhos, o equilíbrio e a noção de movimento também ainda está em desenvolvimento nessa criança. Alguns fatores hereditários se sobressaem, alguns têm mais força ou alguma determinada habilidade que é genética, mais do que outro. Por isso que a gente precisa notar e ver, né, a individualidade de cada criança, ver qual a dificuldade que cada uma realmente enfrenta. Também é possível observar agora nessa criança o desenvolvimento de problemas de cognição, problemas de desenvolvimento mesmo, como a dislexia ou a descalculia, ou o TDAH, né, que é o transtorno de déficit, transtorno de hiperatividade, que causam problemas ou dificuldades de aprendizado para essas crianças. No desenvolvimento cognitivo dessa criança nessa faixa etária, elas já podem agora compreender mais como funciona a memória, elas conseguem realizar maior número de tarefas, pensar sobre situações reais, compreender sobre conceitos espaciais, né? Elas conseguem ir e voltar determinada situação, ir e voltar para casa e conhecer o caminho que ela percorreu, consequências, causas, conservação de números, situações lógicas para elas agora já são mais normais de se fazer e elas conseguem bom êxito. Também vai ser mais exigido a partir de agora, né, nas escolas, um desempenho melhor, um desempenho de estudo melhor. A comunicação entre os amigos, entre as pessoas, vai ser bem mais forte a partir de agora. No aspecto psicossocial dessa faixa etária, como eles passam a conviver mais com os outros, então eles começam a perceber a complexidade nas personalidades, observar, né, as motivações e as emoções vindas de outras pessoas para com eles, se autoavaliam, comparam-se com os outros, desenvolvem mais a autocrítica e isso pode muitas vezes causar uma diminuição na autoestima deles, que segundo Erikson está relacionado com a capacidade produtiva deles. Então, quanto mais eles acreditam que são produtivos, que conseguem realizar atividades, realizar coisas, eles se sentem cada vez com mais autoestima. Através do grupo de colegas, eles também começam a adquirir um pouco de independência dos pais, mas acabam ficando dependentes um pouco dos amigos, desenvolvem habilidades de sociabilidade, de liderança, comunicação, cooperação. Então, mas também deve-se ter o cuidado, né, dos pais e também dos docentes, para que eles não possam adquirir práticas negativas também vindas através de outras pessoas, né? De outras influências que eles venham a ter. Então, uma das críticas, né? Uma das crises, na realidade, que eles vão vivenciar nessa fase é a produtividade versus a inferioridade. Então, à medida que ele se sente produtivo, menos inferior ele se sente em relação aos outros. Ao analisar uma criança próxima a mim, que tinha nessa faixa de 7 anos, então eu comecei a observar o desenvolvimento cognitivo dela, né, em relação à leitura, e vi que ele tinha muita dificuldade de leitura, e eu comecei a tentar entender o porquê dessa dificuldade, já que nessa faixa etária ele já deveria estar com esse desenvolvimento bem organizado, bem fixado, mas aí eu vi que ele tinha muita dificuldade. Então, comecei a analisar em todo o contexto, né, o contexto psicossocial, biosocial, e aí eu comecei a analisar e vi que
no contexto biosocial dele, ele realmente ele estava completo, estava em dia, não tinha uma dislexia, né? Não tinha, não era esse o caso, porque todo o desenvolvimento dele acontecia quando se era oral, né? Quando assim, na escola, quando a prova era oral, ele desenvolvia bem. O problema era a leitura. Então, ele não encontrou, ele não encontrou assim um prazer naquele momento de leitura, de aprendizado. E isso se deu justamente por conta do agora sim fator psicossocial relacionado a ele. Então, quem cuidava dele, as pessoas próximas a ele que ensinavam, né, a pessoa mais próxima que ensinava a ele essa leitura, esse aprendizado era o pai dele. E o pai não tinha muita paciência com ele para ensinar toda aquela dinâmica da leitura, do processo, né, de conhecimento. Então ele não tinha muita paciência, então acabava que o menino ou a criança não se sentia bem, então não estava ali numa situação confortável para adquirir aquele conhecimento. Então aquilo ali, aquela prática para ele era uma coisa ruim. Então isso prejudicou durante um tempo muito longo, né? Esse aprendizado dessa criança. E aí quando foi agora no período de pandemia, que houve essa parada, né, que as pessoas tiveram que estar mais em casa. Então a mãe dele, que era uma pessoa que tinha mais paciência com ele, começou a fazer esse ensino, ensinar ele em casa, dar esse suporte a ele, né? E aí ele com essa diferença de tratamento, de compreensão mesmo, com essa mudança, isso fez com que ele começasse agora a ler e ser incentivado à leitura. Então, agora eu pude ver que realmente tinha a ver com o fundo ali, né, psicossocial dele. Então, as influências com que ele estava tendo, que as motivações e emoções que ele sentia quando estava naquele aprendizado. Então, hoje eu percebi que ele já desenvolveu muito melhor, já está bem avançado na leitura dele, na escrita. Então, tudo isso relacionando aí os três âmbitos, né, os três aspectos do desenvolvimento dele. O desenvolvimento biosocial dele estava bem, o psicossocial que estava precisando desse ajuste, dessa compreensão, e o cognitivo estava sendo prejudicado, porque é um conjunto, né? Então, assim, para finalizar, eu gostaria de concluir dizendo que, assim, cada criança, cada indivíduo, ele tem suas particularidades, suas dificuldades. Então, é necessário que nós, enquanto docentes e os pais, tenhamos paciência. Nunca pode haver esse descontrole, essa falta de paciência, né? Porque na obtenção realmente do conhecimento, ele tem que entender, a criança tem que entender que aquilo é uma coisa boa, é uma coisa importante, é uma coisa prazerosa. Então, que a gente, enquanto educadores, docentes, pais, possamos ter paciência, possamos compreender tudo que envolve a obtenção ali de conhecimento e chegar, né, a um objetivo bom, a um objetivo satisfatório para todos, tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinando.